Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Damiana e vamos estar juntos através de videoaula. Estamos começando a nossa primeira videoaula, do retorno às aulas online, especificamente para os alunos do nono ano da rede municipal. Então, o tema da nossa videoaula de hoje é o início da República no Brasil. Que está no livro didático de vocês, o capítulo 2, da página 34 a 57. Nós vamos agora periodizar a República. Antes disso, vou destacar o quê? Que ao longo da história do nosso país, Brasil, tivemos dois sistemas de governo. O primeiro, monarquia, que foi após a nossa independência, após 7 de setembro de 1822, o Brasil começa a nascer enquanto país, enquanto nação, e que vai instaurar o sistema político, o sistema de governo, a monarquia. Por isso tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Após, com a derrubada da monarquia, surge o que? O sistema de governo república, que até nos dias de hoje nós estamos no regime republicano presidencialista. Porém, nós vamos estudar especificamente, ver algumas questões, alguns aspectos da Primeira República, que vai de 1889, quando é proclamada a República, até 1930, que termina o período chamado Primeira República, com a Revolução de 1930, quando assume o governo do Brasil Getúlio Vargas, através de um golpe que vai instaurar o governo provisório. Que também esse período pode ser chamado de República Velha ou República Oligárquica, mas o termo mais usado pelos historiadores é a Primeira República. É bom que a gente saiba que como acontece o advento desse sistema de governo. Esse sistema de governo república, ele está inspirado no iluminismo, nas ideias iluministas, na Revolução Francesa e também na independência das 13 colônias que hoje são os Estados Unidos da América. A República acontece no nosso país através de um golpe dado pelos quais atores, pelos cafeicultores, que dominavam o cenário econômico do período, e os militares da alta patente do Exército Brasileiro, juntamente com alguns intelectuais, com alguns estudiosos. Por isso que o povo brasileiro do período não foi o protagonista da implantação da República no Brasil. Por conta disso, é um período marcado por muita exclusão e muita desigualdade social, que, atrelada a outras questões, vai surgir também algumas revoltas. São chamadas revoltas sociais durante a Primeira República. Além disso, esse período vai estar dividido em dois períodos. A chamada República da Espada, que vai de 1889 a mais ou menos 1894. Por que República da Espada? Porque esse período, quem governa o Brasil são dois militares. O primeiro presidente do Brasil republicano é o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar que ele vai governar, com o governo provisório, e ele renuncia, um governo muito conturbado,
de muito autoritarismo, que estava desagradando ao povo e também a classe que ele estava representando, os interesses do grupo que ele representava, que eram os interesses dos militares da alta patente do exército, juntamente com os cafeicultores. Após a renúncia de Marechal Deodoro, assume o governo brasileiro um outro militar, Floriano Peixoto. Após o governo de Floriano Peixoto, aí termina o fim da República da Espada e começa aí agora a chamada República Café com Leite. Que embora esse termo República de Café com Leite, quando vocês estiverem lendo, é bom que vocês estejam atentos a essa questão, a essa expressão, que é um período no qual irá ser governado o Brasil, vai estar à frente do governo brasileiro, ora um presidente paulista, ora um presidente mineiro. Aí, essa força e essa participação política desses dois estados vai dar resultado na chamada República do Café com Leite. Se bem que os historiadores fazem uma observação, porque nem todo o tempo esteve do governo brasileiro, durante esse período, ou um presidente paulista ou um presidente mineiro. Mas por que São Paulo e Minas Gerais vai ter tanto poder em dominar o cenário político do Brasil nesse período? Por conta justamente disso. É bom que a gente atente que o poder econômico não está desassociado do poder político. Pegando o gancho para o contexto, né, a gente vê que as pessoas que dominam o cenário político no nosso país, no nosso estado, até mesmo no nosso município, na nossa cidade Itabaianinha, elas também detêm o poder econômico. Então, São Paulo, que até nos nossos dias a maior economia do nosso país está centrada o quê? Em São Paulo. E nesse período, São Paulo dominava o cenário econômico do Brasil. O Brasil era um país cuja economia estava voltada para o quê? Para a exportação. Era um país agrário exportador, que tinha como produto, o carro-chefe dessa economia, o café. E Minas Gerais, porque também detinha o poder econômico também da produção do café, da produção do leite, que era a segunda economia do país no período, na época, e que tinha o maior colegiado. Isso fez com que esses dois grupos tivessem força para dominar as decisões. Repare que nós vimos o quê? Que esse novo sistema, república, vai ser instaurado a partir de um golpe da elite, que essa elite, quem representava essa elite no período? Os cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e os militares da alta patente do exército. Por isso que o povo não foi protagonista nesse episódio. Se derrubou a monarquia, se instaura a república, mas não teve a participação popular. Isso se explica também porque esse novo sistema, embora de grande relevância, não garantiu ao povo brasileiro da época, principalmente os menos favorecidos, melhores condições de vida. Por isso que é marcado também por uma exclusão social gritante. Mudanças políticas que foram estabelecidas para a República a partir da Constituição, para que um novo sistema e vai ser promulgada a Constituição Republicana. Nós tivemos a primeira Constituição brasileira, é a Constituição do Império, de 1824, e agora a segunda Constituição é a Constituição Republicana, de 1891. O que ela vai trazer de novo? O que ela vai determinar as questões políticas?
Uma característica é que quando vocês estiverem lendo o livro, vocês estejam atentos. As províncias, o que antes eram chamadas de províncias, com o advento da República, passaram a ser chamadas estados. Por exemplo, a província de Sergipe passou a ser chamado Estado de Sergipe. Outra questão é o Estado brasileiro dividido em 3 poderes. Isso é a herança de quem? Lá do Iluminismo. A divisão dos 3 poderes de Montesquieu. Não é? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Que até nos dias de hoje nós estamos regidos sobre esses 3 poderes. Cada um tem a sua função, são independentes, mas ao mesmo tempo eles têm o que? Estão interligados. Outra questão. Quem vota no Brasil desse período? Quem é considerado cidadão brasileiro? Nem todos tinham a participação política, infelizmente. Por isso que é um período marcado por grande exclusão. Nem todo o povo brasileiro era visto como cidadão. Mas será que só para ser visto como cidadão só é a pessoa que vota? Gente, claro que não. Tem várias outras questões que nós somos considerados cidadãos. Mas quem poderia votar no Brasil? Só poderia votar no Brasil homens maiores de 21 anos alfabetizados. Estava excluído os analfabetos. Os soldados não votavam, os religiosos, padres, né, não votavam. E aí também as mulheres. As mulheres não tinham participação da vida política. As mulheres só ganham o direito de votar após 1930. No advento de Getúlio Vargas, que as mulheres, após a luta das mulheres, se engajado pelas questões da igualdade de gênero, é que conseguem, entre outras conquistas, o direito do voto. Outra questão, a laicização. O que é isso, laicização? A separação do Estado e Igreja. Antes, todas as questões do Estado estavam unidos com a Igreja. A partir da República houve o quê? A laicização. Separou o Estado da Igreja. Por isso que o Brasil é um país laico. E o que é isso, professor? Um país laico. Um país que não profana nenhuma religião. Que não coloca uma religião em detrimento à outra. Está na nossa Constituição de 1988. Isso. O Estado brasileiro é laico, por isso que a escola que nós estudamos é uma escola laica, porque faz parte do Estado brasileiro, uma escola pública e laica. Então, continuando, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que vocês lessem, fizessem a leitura do livro didático, da página 39, a página 41, que vai ter expressões importantes sobre o período em estudo, que é a Primeira República. Por exemplo, essa expressão, a política dos governadores. A política dos governadores foi criada pelo presidente Prudente de Moraes em 1824. E o que era que ela traz, essa política dos governadores tão presente, quando vocês, em qualquer lugar que vocês estejam lendo, e encontrar essa expressão, política dos governadores, vocês já imediatamente vão relacionar a questão do quê? Da Primeira República. É típico, são expressões próprias da Primeira República. Que é isso? A política dos governadores foi um acordo entre o governo federal, o governo estadual, para garantir que os mesmos grupos políticos se mantivessem no poder. Através de quê? Da troca de favores. O governo estadual garantia a eleição do candidato à presidência
Esse, por sua vez, quando eleito, mandava para os estados favores, como construção de uma escola, construções de pontes, emprego, e isso ia ser um círculo que ia garantir que aqueles mesmos grupos políticos se mantivessem no poder. Em contrapartida, dentro dos municípios vai surgir a figura emblemática, que a gente não pode desassociá-la desse contexto da República, da Primeira República, que é a figura do quê? Do coronel. Quem era o coronel? Também quando vocês verem a expressão coronelismo, é um fato típico da Primeira República. O coronel, tem esse nome porque faz jus, no tempo do Império, à Guarda Nacional, mas vai fazer aí, eles não são soldados, coronéis, são grandes latifundiários que dominam o cenário econômico dentro do campo, nas cidades do interior do Brasil e no campo, e que também eles vão dominar o cenário político do Brasil no interior. É tanto que os coronéis, eles também estavam relacionados à política dos governadores, porque eles garantiam votos tanto para os governadores no estado, os deputados estaduais, quanto também para os presidentes. E aí ia também surgindo o quê? A troca de favores. E tem mais, como o coronel, os grandes latifundiários tinham poder e dominavam o cenário econômico do Brasil, no campo, no interior do Brasil afora, eles também controlavam a questão do voto. Aí que vem o curral, a expressão curral eleitoral. Quando vocês também virem essa expressão curral eleitoral, associa à Primeira República. O curral eleitoral era a zona de influência desse coronel, que ele mandava e desmandava. As pessoas votavam em quem o coronel mandasse. E por que as pessoas votavam em quem o coronel mandasse? Porque nesse período o voto era em aberto. As pessoas, no ato de votar, declaravam para quem estava votando. E como o coronel era uma pessoa benquista, controlava o cenário econômico no interior do Brasil, no campo, nas cidades do interior, às vezes as pessoas, por alguma coisa, estavam submissas a esse poder. Devia favor ao coronel, ou por uma coisa ou por outra, deviam favor a ele, e ele controlava o voto dessas pessoas. Por isso também que esse voto controlado, que muitas vezes até os coronéis usavam seus homens de confiança, usava força física, que aí surgem os jagunços. Vocês podem até ter assistido em novelas que tem o coronel e tem aqueles jagunços, que isso se deu também nesse período, As pessoas votavam em quem o coronel mandasse. Isso contribuiu muito para o quê? O sucesso da política dos governadores. Quando o coronel não era o próprio candidato, ele votava em candidato de acordo com seus interesses. Aí esse voto controlado pelo coronel é o chamado voto de cabresto. Cabresto justamente aquele objeto que serve para a questão do animal. É cabresto porque não era um voto consciente, não era um voto pensado, não era um voto que a gente chama cidadão. Mas eu pergunto a vocês, será? Nós não estamos mais na Primeira República. Mas será que não ficou herança ainda contextualizando nos nossos dias desse voto clientelista, desse voto trocado por favores? Fica a pergunta aí no ar para vocês refletirem. O ano passado, o ano de 2020, nós tivemos eleições em todo o Brasil, até no nosso município. Reflitam aí, de acordo com a realidade de vocês, se no nosso município não se deu essa questão do voto
Se a gente ainda vê alguns requisitos, alguma herança desse voto por troca de favores. Deixo essa pergunta para que vocês reflitam. Outra questão, outra expressão, já expliquei aí o poder. Então, esse poder desses grandes latifundiários que dominavam o cenário político do Brasil e controlavam também a vida política é chamado de coronelismo. Aí com ele vem junto que o voto de cabresto, aquele voto forçado, aquele voto controlado pelos coronéis, que as pessoas votavam em quem o coronel mandasse. Muitas vezes o coronel usava o que? A força, a arbitrariedade. E isso marca o que? Uma desigualdade muito grande. E que dessa desigualdade muito grande vai surgir aí as revoltas populares ou revoltas sociais do período da Primeira República, que nós iremos ver, que eu chamo também a atenção de vocês, que vocês leiam, façam as leituras aí dessas revoltas aí que vão estar na página 48 do nosso livro didático, da página 47, página 45, e que vocês façam aí a leitura. Então vamos lá. Os movimentos sociais durante a Primeira República. Nós vamos ver que ocorreram movimentos, revoltas sociais, tanto no campo quanto na cidade. No campo, a gente vai destacar duas revoltas. A Guerra de Canudos, que aconteceu no sertão da Bahia, na região que ficou conhecida como Canudos, que vai de 1896 a 1897, e a Guerra de Contestado, que acontece no sul do país, numa região que estava disputada entre o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. Por isso o termo contestado. Essa região estava em disputa entre esses dois estados, que acontece de 1912 a 1916. E na cidade, a revolta da vacina, que acontece na cidade do Rio de Janeiro, 1904, e a revolta da Chibata, também chamada Revolta dos Marinheiros. Vocês podem encontrar em algum outro livro, Revolta da Chibata, no nosso livro didático, por exemplo, está com o termo Revolta dos Marinheiros, que é o mesmo levante, que é a mesma revolta, que aconteceu em 1910. Vamos ver Canudos. A Guerra de Canudos foi o maior massacre da história do Brasil até o momento. E que acontece, tem como líder Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro é um líder, não é? Da revolta de Canudos, é um religioso, que ele vai sair por algumas regiões, por alguns lugares do sertão brasileiro, pregando o quê? Pregando alguns trechos da Bíblia. E que por isso ele vai ser conhecido como Antônio Conselheiro. E que ele começa, né, a questionar também a situação de miséria que vivia o nordestino sertanejo. Se implantou a República, como eu tinha falado lá na frente, mas que o povo não participou, o povo não foi protagonista da instauração desse novo governo. Por isso que os primeiros anos desse novo governo não trouxe nenhuma melhoria na vida dessas pessoas, principalmente as pessoas, o menos favorecido. Então ele começa, não é, a dar a esse povo uma esperança de vidas melhores. E ele começa também a questionar os impostos que esse novo sistema estava trazendo. Por exemplo, a República, né, não trouxe nenhuma melhoria na vida dessas pessoas, mas as pessoas tinham que pagar impostos. Ele questionava. E com esses seus sermões, esse seu discurso, começou a incomodar os coronéis, porque os coronéis estavam perdendo os trabalhadores
que agora estava indo, seguindo Antônio Conselheiro, né? E queriam se fixar no arraial, no povoado de Canudos, que ele cria essa povoação, que é chamado Belo Monte, depois recebe o nome de Canudos. Incomoda também a Igreja Católica, porque a Igreja Católica estava perdendo seus fiéis. Ao invés do sertanejo católico ir para a igreja, para as missas, ouvir o padre, estava preferindo ouvir os discursos, os sermões de Antônio Conselheiro. E o Estado brasileiro também se incomodou com a proporção de Canudos. Canudos estava crescendo. Acredita-se que foi uma povoação que existia mais de 20 mil pessoas morando. E que nessa povoação as pessoas viviam em regime de comunhão. Tudo era dividido entre todos, casas, se tinham até escola. Se acredita, né? Nesse primeiro início aí. Finalzinho do século XIX. Num período marcado por muita pobreza, por muita desigualdade. E ver, né, uma perspectiva de uma vida melhor, isso começa a incomodar. E que além também, é bom que a gente diga que tanto Canudos como Contestado são características de movimentos missiânicos. Missiânicos por quê? Porque está atrelado, relacionado a um líder religioso que pregava sermões da Bíblia e que pregava também a volta, né, do Messias que viria voltar para salvar as pessoas. Tem característica também do missianismo, movimentos missiânicos. É bom também que vocês prestem atenção na leitura, tanto Canudos como Contestado. Que foram, né, várias expedições, foram 4 expedições, e que na última expedição Canudos é totalmente destruído. Por isso que o fim da Guerra de Canudos é 1897, quando o arraial é totalmente destruído, e acredita-se que mais de 20 mil pessoas mortas. A estimativa, possa ser que algum tenha uma outra, que são estimativas aproximadamente. Por isso que é considerado pelos historiadores o maior massacre da história do Brasil. E que o governo ele vai tratar essas questões sociais, essas revoltas, como caso de polícia. Ele sufoca essa revolta, né, mandando o exército. E é bom que se diga que tem um livro célebre na nossa literatura, na literatura brasileira, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha. No período da Guerra de Canudos, Euclides da Cunha era um jornalista que vai para o local escrever os relatos da guerra e que através desses relatos foi, né, produzido por ele, escrito por ele, um grande romance da literatura brasileira. Se vocês tiverem oportunidade de ler, em outro momento, vocês estão se preparando, vão daqui uns dias para o ensino médio, leiam Os Sertões, que conta a saga do que foi a Guerra de Canudos. A Guerra de Contestado acontece no sul do país e que vai ser justamente uma região que estava disputada entre o estado de Santa Catarina e o Paraná. E que os camponeses de Contestado, eles perdem também suas terras. Os pequenos fazendeiros camponeses era uma região rica em quem? Em erva mate, porque um do alimento do sulista é o chimarrão. Eles usam muito a erva mate para a questão do chá, usar o chimarrão. E era uma região rica em erva mate e também em madeira. Só que nessa região vai ser construída pelo governo federal uma estrada de ferro que ligava os dois estados, o estado de São Paulo e o estado do Rio Grande do Sul, e que nas imediações da construção dessa estrada de ferro, muitos camponeses perderam suas terras e o estado não indenizou. O governo não indenizou esses camponeses, esses pequenos fazendeiros. Eles ficaram sem suas terras, ficaram sem ter como sobreviver, e isso vai se gerar o quê? Um motim, uma revolta, e vai eclodir a chamada Guerra de Contestado, que também traz
aspectos religiosos, porque vai ter como líder o monge José Maria. E que também essa revolta vai ser duramente sufocada pelo exército brasileiro. Na cidade, a revolta da vacina. Repare, pegando o contexto, nós estamos em um momento de pandemia, onde a melhor coisa ainda é o quê? Ficarmos no isolamento social, que para nós, né, é um esforço muito grande. É um momento atípico, nós tivemos até que parar as nossas aulas presenciais, ficamos em casa e ainda estamos em casa, né? Tudo muito novo, pela garantia das nossas vidas, e que também, né, já se tem a questão da vacina contra esse vírus que assola a humanidade. Então, voltando aí nesse momento, no Rio de Janeiro, era a capital do Brasil. Capital federal era o Rio de Janeiro. Sempre foi uma cidade que sofreu muito com questões de epidemias, de doenças. E que nesse período surge aí, o Rio de Janeiro estava aí na questão do combate, na luta, como nós estamos, da questão do coronavírus, esse período de 1914, a luta contra o quê? Contra a varíola, que assolava muito. E que Oswaldo Cruz, médico sanitarista renomado, que até hoje tem um instituto, né? Oswaldo Cruz, vai encontrar a cura para a varíola e a vacina. Só que o governo brasileiro, no período, ao invés de fazer uma campanha esclarecendo as pessoas pela necessidade da vacina, as contribuições da vacina, não. Baixa-se uma lei obrigando as pessoas a tomarem a vacina, sem uma campanha educativa, de se colocar a importância das pessoas se vacinarem, quanto era importante. Repare que nós estamos no início do século XX, sim, em pleno século XXI, puxando para os nossos dias. A questão da vacina, né, está gerando muita desinformação, e quando as pessoas têm acesso, né, às ferramentas digitais, muita informação, as pessoas ainda têm. Imagine no início do século XX. Então, e atrelado a toda essa questão, surge também que, ao mesmo tempo, a cidade do Rio de Janeiro estava passando por uma reforma urbana, uma transformação no seu aspecto urbano. Por quê? Porque se queria que a capital federal, a capital do país, não tivesse mais aspecto de uma capital colonial, uma cidade colonial, mas se queria uma capital que tivesse o aspecto dos moldes da Europa, o modelo do período que estava tendo a Europa. Então, várias casas, vários prédios do centro do Rio de Janeiro foram demolidos. Inclusive o que? Os famosos cortiços. Que vocês, não sei se vocês devem ter assistido alguma novela, que são aqueles casarões que abrigam várias famílias, que moram juntas, que às vezes as mulheres, sempre passam em filmes e novelas que as mulheres estão juntas, lavando, que às vezes as crianças ficam junto brincando, é os chamados cortiços. Esses cortiços abrigavam muitas pessoas, e principalmente as pessoas o quê? Menos favorecidas, pobres. Que também o governo, que na época era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, né? Ele vai, né, desabrigar essas pessoas desses cortiços, mas também sem avisar. Vai surgir um episódio aí conhecido como bota abaixo. Chegava lá o pessoal do governo, fiscais, né, desabrigavam essas pessoas à força, e o povo, essas pessoas foram levadas, mandadas cada vez mais para longe do centro da cidade, para no lugar desses cortiços ser aberto o quê? Avenidas largas,
prédios modernos, fazendo jus ao que estava de moderno na época, na questão da urbanização na Europa. E que isso, com a lei da vacina obrigatória, com essa insatisfação das pessoas que estavam sendo expulsas das suas casas, sem avisar, sem ter para onde morar, com o advento do bota abaixo, vai surgir a revolta da vacina. E que também vai ser uma revolta que foi sufocada pelo governo federal, né? Também é uma revolta, por isso que diz uma revolta de característica social, questões que estavam acontecendo dentro da sociedade, mas que também vai ser resolvida através da força do aparelho do Estado, com a polícia. No Rio de Janeiro surge o quê? A revolta da chibata ou a revolta dos marinheiros, que vai surgir aí o líder João Cândido, também conhecido como Almirante Negro, em 1910. Essa revolta da chibata é aquele chicote, por isso que tem o termo revolta da chibata ou revolta dos marinheiros. Foi feito pelos marujos, pelos marinheiros de baixa patente da Marinha brasileira, que esses marinheiros, esses marujos de baixa patente, muitos deles eram de origem que eram descendentes de ex-escravos. Por isso que associa a isso que a chibata aos castigos. Como eles eram descendentes de ex-escravos, se embutia ainda na cabeça que eles podiam ser castigados por alguma falta que cometesse. E eles se revoltam, né? E que vão reivindicar, após um desses marujos, desses marinheiros ter sido chicoteado, né? Em frente de todos os seus colegas, que quase dado como morto, eles se revoltam e fazem um abaixo-assinado para o governo brasileiro, exigindo o quê? Exigindo o fim dos castigos, exigindo a questão do fim da chibata, exigindo melhores salários e exigindo também melhores condições de vida. No primeiro momento, o governo brasileiro negocia, né, e diz que acata as reivindicações. Só que os marinheiros, eles vão ameaçar, bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Eles tomam navios de guerra, os navios encoraçados, e que mandam o abaixo-assinado para o governo. O governo decide negociar no primeiro momento, negocia com os marinheiros, e que também eles pediam que anistia. Anistia quer dizer o perdão, que eles não fossem punidos por isso. O governo brasileiro negocia, mas só que não cumpre. Eles se rendem, eles devolvem os navios, né? Só que, infelizmente, o governo brasileiro não cumpre. Todos os envolvidos vão ser presos, vão ser punidos, e o líder, João Cândido, conhecido como Almirante Negro, será tido como louco e vai para um manicômio. Manicômio é um que a gente chama, no período, de um hospital para loucos, que hoje a gente não tem, mas que era essa questão. Que isso resultou também que a revolta da chibata, a revolta dos marinheiros, também foi sufocada pela repressão do governo brasileiro. E aqui a gente já está quase chegando ao finalzinho da nossa aula de hoje, que eram alguns aspectos da República, primeiro período da República no Brasil. E que eu peço a vocês que vocês façam a atividade do exercício da página 54, vocês copiem as questões da questão 1 à questão 5. Para responder essas questões, vocês irão ler o capítulo, que eu já tinha falado no início da aula, sobre o início da República no Brasil, e que no nosso próximo vídeo eu comento sobre essas questões.
Nós vamos ficando por aqui. Espero que a videoaula tenha dado a vocês, que possa ajudar, que vocês construam o conhecimento, que nós possamos estar juntos, embora de modo virtual, mas que a gente possa construir junto o conhecimento, que isso é o nosso objetivo, levar a vocês a questão do conhecimento. E um abraço em nome de todos os meus colegas, professores da rede municipal, a todos os alunos do 9º ano da rede municipal. Tchau, até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Deixo aqui com vocês uma frase para que vocês reflitam, tanto da questão do qual a importância de estudar a história, como também no contexto social das nossas vidas enquanto pessoa, enquanto cidadã. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Um abraço e até o próximo vídeo.